Bom dia a todos, bom dia. Meu nome é Maurício Zanin, estamos falando aqui de Brasília, direto da Confederação Nacional de Municípios, com mais um bate-papo com a CNM. Hoje nós vamos discutir um dos assuntos mais importantes para a questão do futuro dos municípios, da saúde de vida financeira do seu município, para a vida dos trabalhadores, dos funcionários, enfim. Nós vamos discutir a reforma da Previdência e vamos discutir em particular os aspectos da questão da compensação das contas da Previdência. Hoje, no nosso bate-papo, nós estaremos aqui com Leonardo Rolim. Ele é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados. Para você que está nos acompanhando agora e que não conhece esse bate-papo, esse é um canal de comunicação direta que a CNM desenvolve para os seus agentes municipalistas. Você pode, a partir de agora, entrar em contato pelo YouTube, pelo Telegram, o Telegram dos agentes municipalistas, que nós vamos recebendo aqui via celular as perguntas e os questionamentos de vocês e vamos questionar direto para o nosso entrevistado aqui para conseguirmos todas as questões. É muito importante que nós precisamos posicionar aqui a questão da aprovação do projeto sem vetos, mas nós vamos explicar um pouquinho do histórico, o acompanhamento, tudo o que aconteceu na reforma da Previdência e como isso impacta a vida do seu município e como nós vamos ter que articular internamente e politicamente para conseguir garantir os avanços para as nossas cidades. Então vamos lá. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso bate-papo. Você está falando ali com nossos agentes municipalistas, toda a rede da CNM. Conta um pouquinho para a gente como é que foi o histórico dessa reforma da Previdência e essa questão da compensação de contas. Acho que vale primeiro a gente posicionar quem está nos vendo aqui, que não tem conhecimento aí dessa tramitação. Fala para a gente um pouquinho. Ok. Bom, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, é bom fazer um breve histórico, né? Em função da crise econômica e fiscal que estão passando todos os entes, né, municípios, estados, a União, nos últimos anos, os municípios tiveram muita dificuldade de pagar suas contribuições previdenciárias, seja para o INSS, né, o Regime Geral de Previdência Social, seja para o seu regime próprio. Em função disso, acumularam dívidas. E uma bandeira que foi defendida pela CNM era justamente de criar um parcelamento dessas dívidas. E depois de um grande trabalho de articulação da CNM, durante a marcha, o presidente Temer anunciou o parcelamento. E esse parcelamento veio na medida provisória 778. Essa medida provisória foi uma conquista, ela traz um parcelamento desses débitos em condições interessantes, com redução de juros e multas. E na tramitação, nós buscamos melhorar ainda mais o que veio no texto, porque o texto da medida provisória, ele não trouxe uma grande e importante bandeira da CNM, que é o encontro de contas. E na discussão no Congresso Nacional, o texto foi melhorado, foi criado um prazo adicional para os municípios que não aderiram ao parcelamento aderirem novamente. Foi também aumentado o desconto dos juros de 25% para 40%. E o ponto que eu considero mais importante, a maior conquista da CNM na tramitação no Congresso, foi a inclusão de uma emenda que permite o encontro de contas. E isso foi aprovado, virou o PLV 25 de 2017, que está, nesse momento, nas mãos do presidente Temer para sancionar. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um grande esforço e pedindo a todos que mobilizem seus deputados, senadores, lideranças políticas, para que a gente consiga sensibilizar o governo federal no sentido de que o presidente sancione a lei sem nenhum veto. Então agora nós estamos realmente vivendo um momento de articulação. É muito interessante, até porque essa rede de agentes municipalistas, elas são justamente a equipe técnica que trabalha de maneira mais direta ao prefeito, né, para que ele possa justamente fazer essa articulação e junto do prefeito acionar os deputados, acionar os senadores. Então, pessoal, bandeira importantíssima nesse momento para aprovação do PLV número 25 sem vetos, para que a gente possa fazer o encontro de contas. Para quem não está entendendo ainda direito o que é esse processo, só para a gente
posicionar o cidadão comum que também está nos assistindo aqui. Então você tem um processo de contribuição previdenciária, então você contribui para aquilo que a gente chama o regime geral de previdência, aquilo que todo trabalhador normal, quando vai fazendo a sua contribuição previdenciária, aporta. Nós também temos, no caso da administração pública, a possibilidade de você criar um regime próprio de previdência. Então essa prefeitura, esse governo do estado vai ter o seu próprio regime. Ainda assim, existem algumas coisas que são devidas de um lado e do outro. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou a vida inteira na iniciativa privada e se aposenta pelo regime geral, ela teria um determinado valor, ou seja, a contribuição ficou em um regime e agora ela vai para o outro regime. Então o encontro de contas seria isso, olha, aquilo que um regime deveria para o outro, eu vou fazer essa compensação, ou o que é exatamente esse encontro de contas e como é que funciona esse encontro de contas, ou seja, o governo diz que deve tanto, eu digo que devo tanto, porque o que o município percebe lá na ponta é o seguinte, olha, muitas vezes eu não estou recebendo FPM porque ele já está sendo bloqueado automaticamente por essa questão da dívida previdenciária. E assim, muitos municípios que aderiram a esse parcelamento, aderiram a essa medida provisória, tiveram um parcelamento longo, tiveram essa redução dos juros e tudo mais, e isso faz com que o município volte a respirar e ele consiga ficar em dia com o Siconv, consiga novamente celebrar contratos. Conta um pouco o impacto significativo disso na vida dos municípios para a gente. Bom, um dos pontos do encontro de contas realmente era essa compensação previdenciária. Eu falei era, porque desde a marcha de 2013, a CNM já conseguiu que a União começasse a pagar o estoque da compensação previdenciária, que é esse valor que o INSS tem que transferir para o Fundo de Previdência do município quando um servidor se aposentou no município, tendo contribuído no início da sua vida laboral para o regime geral. Então, começou a ser pago em 2013 e hoje apenas 9 grandes municípios ainda têm algo a receber. Então, esse item do encontro de contas ele já foi resolvido, mas os principais continuam lá. Eu vou dar alguns exemplos. O município, mais de 3.000 municípios, até hoje estão no regime geral de previdência social, eles não têm regime próprio para seus servidores. Mesmo os outros 2.000 municípios que têm regime próprio, o regime próprio não engloba todos os servidores do município, ele engloba apenas os efetivos. Aqueles temporários e os comissionados, eles estão no regime geral do INSS. Portanto, mesmo os municípios que têm regime próprio, eles têm uma contribuição todo mês para o regime geral. E aí o que acontece? Às vezes o município atrasa, às vezes vem uma auditoria da Receita Federal e essa auditoria faz uma devassa no município com o objetivo de encontrar alguma coisa errada e faz as autuações. Essas autuações, com muita frequência, englobam questões que os municípios entendem que não são devidas. Por exemplo, eles fazem autuações muitas vezes de verbas indenizatórias, como, por exemplo, horas extras, adicional de um terço de férias, que sabidamente não cabe em contribuição previdenciária. Uhum. E isso está incluído na dívida. Fora outras situações que o judiciário já deliberou que não caberia contribuição previdenciária. É o caso dos agentes políticos, é o caso de dívidas prescritas, porque muitas vezes, quando o auditor vai lá no município, ele pede tudo que é informação de vários anos para trás. Antigamente eles pediam de 10 anos. Só que o Supremo já disse que depois de 5 anos está prescrito. Então, um volume considerável do que está na dívida dos municípios é de dívidas prescritas. Ou seja, nós estamos sofrendo aí um processo de cobrança, de fiscalização de uma coisa que não teria uma validade jurídica, porque o próprio Supremo já se posicionou a respeito, e os municípios não estão tendo espaço até para negociar, para abrir o entendimento do que é essa dívida. É isso que está acontecendo? Exatamente. Então, a ideia do encontro de contas é chegar a criar um instrumento administrativo, na verdade, um comitê
que vai analisar caso a caso e resolver administrativamente, sem precisar da justiça, esses problemas. Parte do que está naquela dívida, de fato, é devido, parte não. Então, precisa-se analisar e definir procedimentos que devam ser adotados e para poder se avaliar o que, de fato, cada município deve ao regime geral, ou seja, à Receita Federal. Ou seja, para que ocorra esse encontro de contras, você tem que ter uma solução pactuada, você tem que ter abertura técnica, a discussão fundamentada de quais são esses procedimentos em um comitê, e aí sim você colocaria isso é devido, isso não é devido, e vice-versa, né? Porque também tem coisas que às vezes você realmente não lançou e tem dívida que precisa ser apurada. Como é que funcionaria esse processo dentro do projeto de lei? Então, dentro do projeto de lei está prevista a criação de um comitê. Há um prazo de 90 dias para iniciar os trabalhos. Esse comitê vai ter representantes do governo federal, dos municípios e do Ministério Público, e ele vai ter poder para decidir, quando a Receita tiver uma opinião e o município tiver outra, ele é quem vai decidir quem está certo. É uma instância administrativa de decisão, evitando a judicialização. Hoje, o caminho que os municípios têm aí é a justiça, que a gente sabe que é um modelo que demora muito a se ter uma decisão. E o pior, sempre que tem um parcelamento, que é uma conquista para os municípios, o município fica naquele dilema, porque ou ele adera ao parcelamento ou continua com a ação na justiça, porque a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exigem que o município, se quiser parcelar, desista da ação. Nossa, que complicado. Então você está questionando, por exemplo, dívidas que foram cobradas erradas, e aí você consegue ter uma opção super vantajosa, como um parcelamento super vantajoso, com redução de juros, redução de taxas, e aí você é colocado meio de forma leonina, né? Ok, se quiser parcelar, então desiste de questionar a dívida. Não, mas o que eu estou questionando é que você está me cobrando o que não me deve. Então parcele aquilo que você está questionando que não me deve. Não tem uma solução de meio termo nisso daí. Não, o que o município pode fazer se tem, vamos imaginar que tem 5 autuações, tem 5 dívidas que o município tem. Ele pode escolher, olha, essa aqui que eu acho que eu tenho mais chance de ganhar na justiça, eu não parcelo, as outras eu parcelo. Mas ele não pode, digamos, olha, dessa dívida que está aqui, uma parte eu reconheço, uma parte não. Ele não pode ele não pode ter essa gestão. Só uma parte, não essa pode gestão. fazer isso. Muito interessante. Pessoal, nós vamos abrir agora, para você que está nos assistindo, se vocês quiserem, vocês já podem começar a encaminhar perguntas aqui pelo nosso canal do YouTube e também do Telegram sobre a questão do parcelamento, e nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre os impactos e as mudanças da reforma previdenciária e como isso impactará a realidade dos municípios brasileiros. Mas antes de entrarmos na reforma previdenciária, nessa visão geral, e fala um pouquinho qual é a tipo de ação. Ou seja, esse projeto já foi aprovado, nós já estamos aqui com o PLV 25/2017, simplesmente aguardando a posição do presidente da República, uma decisão única, não é votação no Congresso Nacional. Como é que nós devemos mobilizar as nossas bases para que esse tipo de pressão chegue de forma organizada e estruturada no presidente? Então, como é o procedimento? O projeto ele é votado primeiro na Câmara, depois ele é votado no Senado, depois ele vai para sanção presidencial. Então ele está nesse momento. Ele já foi votado nas duas casas, ou seja, toda a articulação no Congresso foi feita e foi exitosa, né? A CNM conseguiu vitórias importantes. Agora é o momento da sanção. Então todo o esforço tem que ser junto à Presidência da República para que seja sancionado sem vetos. Caso ocorra vetos, então aí volta-se para o Congresso Nacional, porque aí há a possibilidade de derrotar o veto, como a CNM conseguiu recentemente no caso do ISSQN. Isso, mas o importante é que nós saibamos que esse projeto, da forma como está, ele está bastante adequado para atender às necessidades dos municípios e a pauta municipalista. Isso foi pauta da CNM de muito tempo, né? Eu não sei desde quantos anos, mas eu acho que no mínimo uns 10 anos. No mínimo uns 10 anos, acho que eu já tenho visto acompanhando nosso presidente Paulo Zilkowski, toda a equipe das associações estaduais, todos os municipalistas aqui, colocando a pauta da Previdência sempre como um dos primeiros temas, né? Eu me recordo, quando eu estava na Comissão de Assuntos Econômicos, em 2009, o presidente Paulo
reclamando da necessidade do encontro de contas. Então, ou seja, tem bastante tempo, é uma pauta justa, necessária, é uma ideia inovadora de você fazer uma negociação no âmbito administrativo, ao invés do âmbito judiciário. Portanto, não vejo motivo para veto, porque é um avanço. Uhum. Bom, e vamos lá. E o que você poderia nos comentar um pouquinho a respeito da reforma da Previdência também? Como é que a gente pode fazer um primeiro apanhado sobre a questão da reforma da Previdência? Estou vendo aqui o pessoal acho que está até com medo de fazer perguntas hoje. Normalmente o pessoal que bombardeia de perguntas, hoje eu pedi aqui o pessoal da Sara está passando para a gente aqui os questionamentos que o pessoal está colocando. Aborda para a gente um pouquinho quais são os impactos na vida do município brasileiro, para quem está nos assistindo agora, dessa nova reforma da Previdência. O que vai mudar na realidade dos municípios? Bom, primeiro olhando especificamente para o município, depois a gente pode ampliar para as pessoas, né? Olhando para a gestão municipal. Então, com a reforma previdenciária, nós teremos uma liberação daqueles municípios que têm regime próprio. Por algumas simulações que nós fizemos, teríamos uma liberação de algo entre 3% e 5% da receita corrente líquida. Uhum. Como seria essa mágica? Seria via redução da alíquota patronal. Uhum. Por quê? A maioria dos municípios que tem regime próprio, hoje, como eu falei, são mais de 2.000 municípios que têm regime próprio, que corresponde a algo em torno de 70% dos servidores efetivos de todos os municípios brasileiros. Então, esses municípios que têm regimes próprios, hoje a grande maioria tem o que a gente chama de superávit financeiro. Ou seja, eles têm uma receita previdenciária maior do que a despesa previdenciária, porque eles ainda têm poucos aposentados. Na média, os municípios têm 4 servidores ativos para um aposentado ou pensionista. Que bom. E aí, então significa que você tem um fundo que ele está saneado, você faz um cálculo atuarial e você, numa previsão de longo prazo, o município tem chances de conseguir dar conta da aposentadoria desses servidores, mantendo essa conta saneada sem problema, então. Sim. O fato de não ter um déficit financeiro hoje não quer dizer que ele não tenha um déficit, não vai ter um déficit no futuro. Uhum. A grande maioria dos municípios tem sim um déficit atuarial, ou seja, que é um déficit no futuro. O atuarial é quando você olha o que vai acontecer nos próximos 75 anos. Uhum. Então você está capitalizando hoje, o conjunto dos municípios já tem algo em torno de 105 bilhões de reais capitalizados justamente para pagar o futuro. Os regimes de previdência dos municípios são disparados os melhores regimes de previdência no Brasil. Uhum. Ao contrário... Isso é muito importante ficar claro para as pessoas, porque os municípios estão fazendo a lição de casa, estão fazendo a captação, porque o regime previdenciário dos regimes próprios de previdência, ele capta o recurso, faz o cálculo atuarial e prevê para o futuro. Enquanto o regime que nós estamos vivendo na Previdência Normal, não, assim, é uma geração que está pagando pela outra. Como é que explica a diferença entre um e outro, para que fique claro essa posição do que nós estamos fazendo e por que isso está sendo tão positivo. Porque isso é percebido hoje pelos municípios, e pelos municípios que ainda não estão com o regime próprio, que a simples criação e organização, e precisa ser sério, precisa ter uma equipe de gestão, precisa fazer uma transição organizada, mas simplesmente a migração para o regime próprio tem uma redução de alíquota que dá um impacto direto na própria gestão e na folha de pagamentos também, né, da captação dos recursos previdenciários. Conta um pouquinho para a gente essa diferença. Sim, e com a reforma isso vai ficar ainda mais interessante. Então, como é a diferença? No regime geral, né, do INSS, não há uma capitalização. Então, a contribuição daqueles que estão no mercado de trabalho hoje paga os benefícios daqueles que contribuíram no passado e hoje estão aposentados. É o chamado pacto intergeracional. Então, isso funciona bem quando você tem muitos jovens e poucos idosos. Uhum. Então, até a década de 90, no Brasil, isso funcionava bem. E aí, durante o período da década de 70 até início da década de 90, o Brasil cometeu muitas irresponsabilidades, ao invés de se preparar para o futuro, em que haveria menos jovens e mais idosos, ao contrário.
modificou a legislação, dando ainda mais privilégios a determinadas categorias, principalmente as categorias mais poderosas de servidores públicos, como a minha. Mas não só, uma série de outras mudanças que foram feitas ao longo desse período que tornaram o nosso sistema algo entre o primeiro e o segundo sistema mais insustentável do mundo. O nosso regime geral está, dependendo dos rankings feitos, em primeiro ou segundo lugar dentre os mais insustentáveis do mundo. Ou seja, nós tínhamos os jovens de uma geração pagando para os aposentados da outra geração com uma base controlada. E aí nós ampliamos o rol dos beneficiários e ampliamos o valor das aposentadorias especiais, das condições especiais, das aposentadorias de determinados funcionários públicos, etc. E isso gerou o quê? Um certo encaminhamento para um colapso financeiro, um colapso de gestão, é isso? Exatamente. Você tem uma ideia, as regras de aposentadoria que nós temos no Brasil hoje são similares às que a gente tinha na década de 40. Quando a expectativa de vida de uma pessoa de 60 anos aumentou 11 anos de lá para cá. E o que é pior, criamos cada vez mais exceções que não tinham naquela época, cada vez mais privilégios que não tinham naquela época. A idade é a mesma, porém a quantidade de pessoas que se aposentam antes dessa idade é imensa hoje. Por exemplo, no serviço público, a idade mínima é 60 anos para o homem e 55 para a mulher, a mesma que a gente tinha na década de 40. Porém, mais de metade dos servidores se aposentam antes dessa idade. As chamadas aposentadorias especiais são mais a regra do que a especial. exceção. Porque quem se aposenta no especial? Professor, policial, quem está submetido a agentes nocivos. Então, quando você vai ver nos municípios, nos estados, isso corresponde a mais da metade. Fora aqueles que ingressaram até 1998, que podem se aposentar antes da idade mínima. Então, eu costumo usar um exemplo, que é um exemplo mediano. Eu cito como uma juíza, mas podia ser uma pessoa da minha carreira, ou um auditor fiscal, ou um promotor. Uma pessoa que começou a trabalhar numa idade normal, aí com 21 anos de idade. Sim. Não vou nem falar alguém que começou a trabalhar muito cedo. Essa juíza se aposentaria, ela não começou como juíza, ela começou, normalmente as pessoas começam num trabalho no regime geral, com a remuneração menor, entra no serviço público num concurso de menor remuneração e vai crescendo até chegar no seu cargo principal, e mesmo no seu cargo ele entra no início da carreira, vai progredindo na carreira. Sim. Ao longo da vida. Quando esse exemplo que eu dei, dessa juíza, que começou a trabalhar com 21 anos, ela vai se aposentar, se ela entrou no serviço público até 98, ela vai se aposentar aos 51 anos de idade. E levando o seu último salário, sem considerar aqueles penduricalhos que tem no judiciário, considerando só o salário, no caso ela ia se aposentar com R$ 30.500, aos 51 anos de idade. Tendo uma expectativa de viver até os 86. Entendi. Ou seja, ela vai contribuir 30 anos, vai receber 35, sendo que a média das contribuições dela ao longo da vida não deu metade do salário que ela vai receber por 36 anos de R$ 30.500. E aí algumas questões ainda que são questionadas, estão na mídia, do impacto de algumas aposentadorias que excedem inclusive o valor do teto constitucional da recepção. Nós recebemos uma pergunta aqui da Sara, do Rio Grande do Sul. Ela pergunta assim para a gente: como o agente municipalista deve atuar para garantir a sanção do encontro de contas? De novo, um pouquinho aquilo que a gente falou aqui, só a Sara que está falando com a gente aí. Não, vamos sim. Sara, eu acho que você tem que procurar o teu deputado, pedir para o deputado falar com o presidente. Você pode mandar um e-mail para a presidência da República, pode mandar um e-mail para o ministro da Fazenda, que é o principal
a principal pessoa que vai ser ouvida pelo presidente Temer nessa discussão, porque é um tema ligado ao Ministério da Fazenda. Então, esses são alguns canais que eu diria que os mais importantes para a gente conseguir mobilizar o governo para ele compreender a importância do encontro de contas. Isso é muito importante, porque aí nós podemos aí já pensar e já planejar com todos vocês uma ação realmente articulada e organizada de pressão constante, porque infelizmente, como dizem, né, você precisa ter esse tipo de pressão para que as pessoas se movimentem. Se você não tem essa articulação popular, se você não tem esse olhar próximo, acaba deixando de ser prioridade e acaba passando de qualquer forma. Ok, mas continue comentando com a gente. Sim. Vamos lá. Bom, aqui uma outra pergunta: e de que forma a reforma impacta nas contas do município, nas contas finais dos municípios? Então é exatamente o ponto que a gente estava conversando. Uhum. Então eu dei um exemplo de alguns privilégios para a gente ver como as mudanças que ocorreram nos últimos anos levaram a Previdência a uma situação insustentável. Só para ter uma ideia, aí eu mostrei o lado do privilégio. Vamos ver o outro lado, que é o lado do aumento de idosos. Nos últimos 20 anos, o número de aposentados e pensionistas no regime geral dobrou. Uhum. Nos próximos 30 anos, o número que existe hoje vai triplicar. Ou seja, em 50 anos, vamos ter 6 vezes mais pessoas recebendo benefício previdenciário. E hoje o impacto disso nas contas nacionais já é algo gigantesco. Já é algo muito grande. Nós já estamos investindo mais no gasto de previdência, muito mais do que em investimentos, em ações, em obras. Sim, em qualquer outra área. Se somar os gastos, com, por exemplo, com infraestrutura, saúde e educação, não chega só ao gasto do regime geral. Se nós somarmos também segurança, ou seja, as principais políticas, todas elas juntas, não chegam ao gasto com Previdência Social. Uhum. Então, ou seja, é disparado o maior gasto. Hoje, na União, corresponde a mais de 50% do gasto da União. Se não for aprovada a reforma, daqui a 10 anos, vai ser mais de 70% do gasto da União. Ou seja, a União não vai conseguir fazer mais nada, não vai conseguir ajudar os municípios a implementar as políticas. Se hoje a situação dos municípios, em termos de assistência da União, de apoio da União, já é pífia, imagina numa situação em que mais de 70% do gasto da União é com Previdência. Então, é indispensável para que a União cumpra o seu papel, que tem a aprovação da reforma. Mas, voltando à questão dos municípios. Vamos lá. Então, como a reforma ela corta esses privilégios, o que a reforma faz é o seguinte: dizer, olha, servidor público, daqui para frente, você continua no seu regime, mas você vai ter as regras iguais à do trabalhador da iniciativa privada ou do trabalhador que está no regime geral. Você não vai ter mais regras diferentes. Qualquer tipo de servidor público federal, municipal, estadual, as aposentadorias especiais, ou seja, todo mundo passa a ter a mesma regra de operação? Isso, a mesma regra. Regime geral e regime próprio de servidor passam a ser iguais. Óbvio que há uma regra de transição. Você não vai fazer uma violência de colocar na nova regra aquela pessoa que já está perto de se aposentar. Então, vai ter uma regra de transição. Porém, as regras vão passar a ser as mesmas. Então, a idade mínima do servidor vai aumentar. No regime geral, a idade mínima é 65 para o homem, 60 para a mulher. Na reforma está passando para 62 a da mulher, mantendo a do homem em 65. Então, servidor público vai aumentar também substancialmente. Então, no caso, o homem servidor público vai aumentar 5 anos, a mulher vai aumentar 7. A regra de cálculo de benefício também vai ser a mesma. Hoje, dei aquele exemplo da juíza. Se aquela juíza fosse do regime geral, o benefício dela ia ser calculado pela média. No serviço público, quem ingressou a partir de 2004 também já é pela média. Porém, uma pessoa no regime geral, se aposentar aos 51 anos, é aplicado o fator previdenciário. Ah, interessante. E isso reduz muito o benefício. Uma pessoa com 51 anos, o fator previdenciário reduziria o benefício dela à metade. Além de ser calculado pela média e não pelo último salário, ainda reduziria a metade
em função dela ser muito jovem e vai receber o benefício por muito tempo. No serviço público, não. Mesmo aqueles mais jovens, que é calculado pela média e não pelo último salário, não tem nenhum redutor. Então, com a reforma, as regras vão ser iguais. Essas mudanças, o fim desses privilégios de nós, servidores públicos, faz com que o custo da Previdência para os municípios reduza muito. Então, se o custo atuarial reduz, a alíquota de contribuição reduz de imediato. Que aí a pergunta, não, mas isso aqui não é, essa mudança não é só para quem vai se aposentar daqui a 20, 30 anos, até lá tem uma regra de transição suave, então o impacto é pequeno. Não é verdade. Esse impacto realmente, no curto prazo, é pequeno para quem está em regime de repartição simples, que é o caso da União. Sim. A União dá o pior exemplo possível na área de previdência. Os municípios têm tudo organizado, tem um sistema capitalizado, tem unidade gestora única, aplica seus recursos de acordo com a norma do Conselho Monetário Nacional, mas a União não faz nada disso. Então, para a União, de fato, o impacto no curto prazo é pequeno, porque é só aquelas novas pessoas que vão se aposentar que vão estar na nova regra, e como há uma regra de transição suave, nos primeiros anos o impacto não é tão grande, embora seja significativo. Já para os municípios, como eles têm um regime de capitalização, eles não têm déficit, porque o déficit eles cobrem com alíquota suplementar, que é o chamado plano de equacionamento do déficit atuarial. Então, ao esse déficit atuarial reduzir ou até zerar, em função das mudanças das futuras aposentadorias, os municípios não vão ter mais que pagar uma alíquota suplementar tão grande hoje. Então, aprovada a reforma, faz-se uma nova avaliação atuarial e imediatamente reduz a alíquota, que é isso que a gente falou. A gente imagina que uma redução de alíquota entre 7% e 10%. Ou seja, um município que paga 15% de alíquota patronal, mais 7% de alíquota suplementar, ele pode eliminar totalmente essa alíquota suplementar e até talvez reduzir a alíquota patronal. Maravilha. Deixa eu passar aqui uma pergunta que nós recebemos aqui pelo Facebook, que é justamente sobre esse termo, mas aí você já pega e já direciona. Então, pelo visto, nós temos assim, né, um péssimo exemplo dado pela forma de organização do regime pela União e uma ação bastante positiva do que está acontecendo. Se nós fôssemos simplificar aqui no nosso dia a dia, como se você tivesse um condomínio que você tem as despesas de sempre e aí, de repente, você tem uma despesa adicional a uma taxa extra. Então, essa taxa extra que hoje os municípios estão tendo que pagar para conseguir fazer esse nivelamento e zerar esse déficit, ele reduziria. A pergunta foi do Fernando ACDC Benício. Ele fala assim, e ele perguntou um pouquinho antes, nós ainda não tínhamos explicado isso, com a reforma, o município que está no regime geral, é melhor ele migrar para o regime próprio? Não tenho dúvida. Porque hoje, o município que está no regime geral tem que fazer uma avaliação atuarial para ver se vale a pena ele migrar. Para muitos municípios, mesmo na regra de hoje, vale a pena. Por que muitos municípios têm déficit? Porque eles criaram sua previdência antes de criar-se o modelo de capitalização. Esse modelo de capitalização ele foi implementado a partir da emenda 20 no governo Fernando Henrique em 1998. Quem criou antes não tinha capitalização, então traz um passivo desse período anterior. E por isso que gera esse déficit. O que foi arrecadado antes foi gasto. Mesmo os que criaram depois, houve um período aí entre 98 e 2004 que não havia um controle dos melhores. A partir de 2004, quando foi criado o certificado de regularidade previdenciária, que o antigo Ministério da Previdência, hoje o Ministério da Fazenda, começou a fazer um controle mais forte, editar normas, os tribunais de contas também passaram a acompanhar melhor, a cobrar melhor uma boa gestão previdenciária. A partir de 2004, então, houve uma mudança radical, e a partir daquele momento, a previdência dos municípios passou a ser exemplar. Então, o déficit vem do passado. Mesmo na regra atual, eu diria que, na maioria dos casos, não dá para afirmar que é sempre, já seria viável implantar a previdência complementar com uma alíquota menor do que no regime geral.
Com a reforma, aí eu não tenho nenhuma dúvida. Vai dar, em alguns casos, a alíquota de 12%, 13%. Olha, então atenção você aí, município, nós já temos batido nessa tecla com bastante ênfase, nós temos assim alertado os municípios, avisados, comentados sobre a importância de você fazer esse cálculo autorial e você pensar a viabilidade que 90% dos casos está dando de migrar do regime geral de previdência, que se mostra à beira de um colapso e insustentável pela regra atual de gestão, e garantir, inclusive, a aposentadoria dos seus servidores, porque você tem uma previsão de longo prazo. E tem mais uma pergunta aqui que foi feita, que é a seguinte: e como ficariam os municípios que possuem o fundo próprio de previdência? Ou seja, eles saem ganhando com esse processo, né? Sem dúvida. O município que já tem o fundo próprio, ele vai ter se ele tem um déficit atuarial, vai ter uma redução desse déficit atuarial, talvez até passe a ter superávit. Uhum. E aqueles que estão equilibrados, com certeza vão ter superávit atuarial. Então, com isso, eles vão poder reduzir a alíquota. Agora, mais um ponto ainda em relação àqueles que não têm regime próprio, esses municípios precisam ter muito cuidado, que eles podem estar assumindo um passivo muito grande, principalmente em relação a professores, porque a lei que regulamenta o piso dos professores, ela define que os aposentados, eles devem ter, quando há um aumento do piso, eles devem ter o mesmo aumento. E o INSS não dá esse aumento. O INSS dá apenas a correção do INPC. Uhum. Então, cada vez mais, assim, já está saindo Brasil afora ações requerendo que os municípios paguem a diferença entre o piso e o benefício do INSS. Então, é um risco que pode gerar um passivo grande os municípios não terem regime próprio. Essa é uma questão que nós temos discutido muito, inclusive como uma das nossas pautas de reivindicação, que o índice de correção, a CNM não é contra o piso, ela não é contra o professor receber e o professor receber bem, nós precisamos investir na educação e nós precisamos fazer com que isso realmente mude a cara do Brasil. Mas o problema é o seguinte, é você ter uma determinação de que você precisa pagar o piso e você não tem a fonte de recursos para isso. Você tem, por exemplo, o Fundeb, que é uma cesta de recursos, que você deveria estar gastando 60% com a manutenção da educação e o resto para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Hoje tem muito município que só para pagar a folha já está gastando 100% do Fundeb e ainda está precisando complementar mais um pouco. E o que está sendo alertado aqui agora, então, é que além disso, se o seu município ainda está no regime geral, você ainda pode ser acionado juridicamente para fazer o complemento da diferença da aposentadoria para o piso. E não tem fonte de recurso. Isso vai ter que sair do recurso próprio do município. Exatamente. E já tem, em alguns casos, decisão do TCE que tem que pagar mesmo. TCE de onde? Eu vi no caso do TCE de Santa Catarina, uma decisão já tem alguns anos. TCE de Santa Catarina. Sim. Interessante. Bom, então nós estamos aqui encaminhando agora para os últimos 20 minutos, mais ou menos, do nosso bate-papo. E o que mais você deveria comentar, o que nós precisaríamos explicar, talvez, dessa reforma, ou da importância desse parcelamento? Porque acho que foi o maior momento, um ponto realmente de inflexão para que os municípios conseguissem respirar nessa negociação, nessa conquista municipalista. Fala um pouquinho sobre os avanços disso para os municípios hoje, da importância para eles. Olha, em relação ao parcelamento, acho que uma coisa importante aqueles municípios que não aderiram ainda ao parcelamento, vai ser aberto um novo prazo após a sanção, né, do PLV 25. Então, esses municípios precisam reavaliar. Em alguns casos, a gente ouviu falar que a Receita está orientando os municípios a não aderirem. Por quê? É uma informação equivocada. Então, os municípios que tiverem essa orientação da Receita, eu acredito que devem procurar a CNM, porque não há nenhuma dúvida que o parcelamento ele é vantajoso, porque ele vai permitir que você tenha uma redução de multas e juros pelas contas que foram feitas pelo próprio governo. A dívida total dos municípios, antes do parcelamento, para com a Receita Federal, estava em 75 bilhões. Depois do parcelamento, caso todos os municípios aderissem, cairia para 46
bilhões, ou seja, é uma queda muito grande. É um benefício muito grande para os municípios aderir ao parcelamento. Mas é bom ter esse cuidado. A gente ouviu falar em vários lugares que quando o município ia lá na unidade da Receita Federal para fazer adesão, ele era orientado a não fazer porque estavam dizendo que eles teriam, se ele fosse refazer, ia voltar a multa anterior, não ia valer a pena. Isso não é verdade. Ou seja, desinformação sobre o processo, você teria uma ampliação da quantidade de meses, mais de 60 meses para você pagar, redução das multas, redução dos valores. Que desinformação isso, né? Eu não sei se é desinformação ou se má fé. Né? Mas é bom os municípios terem cuidado. Sempre que receber uma informação da Receita que não vale a pena aderir ao parcelamento, procurem uma segunda opinião, porque a gente está com a impressão de que em alguns lugares estão com má fé, querendo induzir os municípios a não ter esse benefício fiscal enorme, que foi uma grande conquista dos municípios brasileiros. Por isso, você que é município aí, que está tendo esse tipo de dúvida, que não conseguiu, nós fizemos uma mobilização absolutamente gigantesca, nós alertamos dos prazos, eu falei ao vivo, nós mandamos SMS, o presidente Paulo falou diretamente, mandou WhatsApp, mandou vídeo, mensagem, sinal de fumaça, tudo aquilo que nós podíamos, nós fizemos para que os municípios aderissem a esse parcelamento, que foi uma grande conquista dos municípios brasileiros, chancelada aí na marcha a Brasília em defesa dos municípios. E não tínhamos uma previsão de um novo prazo de parcelamento, né? E agora o que você está trazendo como essa luz é o seguinte, é que após a sanção presidencial, que nós vamos trabalhar com todo o esforço do deputado, do senador, ligue para o ministro da Fazenda, ligue para as pessoas que tenham influência, gestão, contatos, para que seja feita a aprovação do PLV 25 sem vetos, para que a gente possa fazer esse encontro de contas. Então, agora sim, além disso, nós vamos ter mais uma chance de parcelamento e os municípios que não entraram vão poder também se beneficiar disso. E alguns municípios ou alguns estados que estão com problema, assim, a pessoa está completamente bagunçada em relação previdenciária. E aí ele está tendo que pagar a folha dos aposentados junto com a folha. Como é que acontece isso, por exemplo, se você não tem uma situação organizada no seu fundo de previdência? Quais são as soluções que o município deve tentar agora? O que ele precisa fazer? Porque nós estamos num momento de início de gestão. E muitas vezes assim, nós estamos falando, poxa, os municípios são referência na questão previdenciária, parabéns. O regime geral não está tão bom, o município está lá, o prefeito está nos assistindo agora, falou, mas aqui está o caos, né? Então, qual é a orientação que nós temos para passar para esse prefeito? Bom, em primeiro lugar, realmente, como o presidente Paulo falou essa semana lá na Câmara em uma audiência pública, nós sabemos que há exceções. Tem alguns municípios em que gestores anteriores utilizaram dinheiro, fizeram aplicações equivocadas e a previdência daquele município está com problemas. Então, não é a regra, pelo contrário, é uma minoria, mas temos situações desse tipo. Então, nesse caso, tem que se buscar fazer o que a gente chama de reorganização da sua previdência, que passa por rever o modelo de gestão, mas principalmente rever o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Então tem que redesenhar, olhar qual é o déficit, que formas você tem para equacionar esse déficit. Mas mesmo aqueles que estão mais organizados, mas que têm um déficit atuarial, que, como eu falei, são muitos, tem um déficit atuarial, tem um plano de equacionamento, está pagando uma alíquota suplementar, está fazendo todo o dever de casa, mas isso está custando caro ao município. Essa alíquota suplementar é um dinheiro que está deixando de ir para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, e está indo lá para aquela conta previdenciária para pagar um benefício no futuro. É o que eu digo, enquanto a União está gerando déficit primário esse ano de 159 bilhões, os municípios estão gerando superávit primário, porque eles estão guardando um recurso hoje para pagar um benefício lá na frente. E isso é algo muito pesado para muitos municípios. Então, o que a gente sugere é buscar outras alternativas para
equacionar o déficit que implique em não ter um aumento de alíquota com essa alíquota suplementar. Uma alternativa seria o aporte de ativos. Isso está previsto na Constituição, no artigo 249, está previsto na portaria 403, né, do antigo Ministério da Previdência Social, que regulamenta justamente os planos de equacionamento do déficit. É um caminho que os municípios podem adotar para reduzir essa alíquota suplementar. É o que a gente chama de casar fluxos de receita e despesa. Você hoje está usando uma receita presente para pagar um benefício futuro. O que a gente propõe é que você joga um ativo que vai se materializar financeiramente no futuro, quando você vai ter aquela despesa que hoje está na tua avaliação atuarial. Nossa, agora a gente entrou um pouquinho mais para o tecniquez aqui de orçamentação pública, então vamos descomplicar um pouquinho. Então, por exemplo, você está falando desse déficit primário, essa receita primária, ou seja, essa receita primária é basicamente o quê? Toda receita que entra, os dinheiros que entram, descontados os juros, os títulos, essas coisas. O que é essa diferença do déficit primário? Explica um pouquinho para a gente. Vamos explicar um pouco. Porque, assim, normalmente a gente tá com o pessoal que está nos assistindo e não é um linguajar usual. Então vamos trazer um pouquinho mais para simplificar. Vamos procurar dar um exemplo de uma família, que eu acho que é a forma que as pessoas entendem. O que é a receita primária? É o teu salário. Tá? E despesa primária é a tua despesa, é o que você gasta todo mês com alimentação, transporte, aluguel, as tuas despesas para a família viver. Então, o que é o déficit primário? É quando você tem mais despesa do que o que você recebeu de salário. É o que está acontecendo com a União. Ela gasta mais do que aquilo que ela arrecada. Do que aquilo que ela arrecada. Então, quando você está gastando mais do que o que arrecada, o que é que você faz? Você faz o empréstimo. Sim, e aí você paga. Você vai lá no consignado, aí se você está muito endividado, já usou o consignado, aí você vai no CDC e vai ficando a situação, você vai criando aquela bola de neve até chegar a usar o cheque especial, o cartão de crédito, e você fica numa situação insustentável. A União já está quase nesse nível. Ela já usou o consignado, ela já usou o CDC, já está entrando no cheque especial. O pessoal agora deve estar falando assim, agora entendi, né? De cheque especial, consignado, CDC, infelizmente eu estou entendendo, né? Já os municípios estão fazendo o quê? O contrário, né? O contrário. Ele sabe que, vamos lá, você tem um filho que você quer pagar a faculdade dele lá no futuro, você faz uma poupança hoje para pagar lá na frente. Para pagar aquela faculdade lá na frente. É isso que os municípios estão fazendo com a sua previdência. Só que, ao fazer essa poupança, ele está deixando de investir no dia a dia. De fazer alguma despesa importante do dia a dia. Está faltando dinheiro ali para ele arrumar a casa, que está com problema de infiltração. Então, e é importante que com a aprovação desse PLV número 25, preciso guardar o número bem, o PLV 25, sem as reformas, você vai conseguir garantir que essa poupança continue sendo feita, mas com uma alíquota menor. Ou seja, você precisaria garantir em tanto tempo X mil reais. Para esses X mil reais, vamos supor que você precise colocar 100. Então, se você se nós tivermos essa aprovação, você vai poder contribuir hoje com 50, e aí os outros 50 eu invisto em educação, eu invisto em saúde, eu invisto em não sei o quê, e no futuro eu vou garantir a mesma poupança do 100, porque eu vou estar com equilíbrio financeiro e atuarial da minha base. Ou seja, mesmo com o envelhecimento do meu quadro de fornecedores, eu vou garantir a saúde financeira do meu sistema, e ao garantir isso eu garanto também a aposentadoria, que aí no final das contas é o objetivo de todo mundo. Então, a princípio, analisando aqui, nós só temos benefícios em termos da discussão séria e da análise atuarial de cada um desses municípios na migração do regime geral para o regime próprio de previdência. É isso. Exatamente. E algumas críticas que têm sido feitas à reforma, na verdade, são críticas que são feitas justamente por aqueles privilegiados, pessoal como a minha carreira. São pessoas que têm muitos privilégios, altos salários, muito poder, porque são associações, sindicatos,
muito poderosos, que têm uma arrecadação grande, fazem uma campanha de mídia falaciosa, com inverdades, tentando induzir a sociedade a ser contra a reforma. Tentando induzir a sociedade a achar que a reforma é ruim para ela. Quando, na verdade, a reforma é ruim para eles, porque atacando... Para eles não, para nós, eu sou um desses privilegiados. Porque a reforma está atacando nossos privilégios. A nossa Previdência ela é importantíssima, porque ela protege a sociedade. Eu acho que não existe política mais importante do que a política previdenciária, porque ela protege as pessoas no momento que as pessoas não têm como aferir renda, seja pela doença, seja pela invalidez, morte ou velhice. Porém, o nosso sistema, embora ele tenha uma característica muito positiva de ter uma grande abrangência, é um sistema muito abrangente. Na América Latina, poucos países têm um nível de capilaridade da Previdência tão grande como o nosso. Por outro lado, ela transfere renda de pobre para rico. É o que a gente chama de Robin Hood às avessas. Em vez de tirar dinheiro do rico para levar para o pobre, a nossa Previdência faz o inverso. Porque é um sistema que há um enorme déficit justamente na Previdência dos mais ricos. Esse déficit é coberto como? Com tributo tirado das pessoas. A gente sabe que a nossa carga tributária é regressiva. O que quer dizer isso? Regressiva é quando eu tiro mais do mais pobre do que dos mais ricos. O nosso sistema tributário está principalmente no consumo. Quem gasta mais com consumo é justamente o mais pobre. Sim. Mais em relação à sua renda, né? É um percentual da renda. Você gasta 110% da renda e ainda entra no cheque especial, que é o consumo do pobre que não consegue fechar a conta no dia a dia. Então, tudo aquilo que ele está utilizando, ele está sendo tributado na essência, ele não está capitalizando também, né? Exatamente. Então, o nosso sistema previdenciário, ele tira dinheiro do pobre para dar para o rico e ele tira dos mais jovens, né, das gerações futuras, para as gerações passadas. Então, é um sistema que eu costumo dizer, toda a população mais pobre e todos os jovens deveriam estar exigindo a reforma, porque vai tirar um peso enorme das costas deles. No entanto, a maioria dessas pessoas tem sido induzidas por informações falsas dessa elite que quer manter seus privilégios. Mas hoje a nossa pauta principal é a aprovação do projeto de lei, ou seja, a aprovação do projeto de lei, que foi uma conquista dos municípios sem o veto presidencial. Nós estamos chegando nos últimos minutos finais, eu queria que você desse aí um posicionamento, uma mensagem final para quem está nos assistindo, qual que seria a bandeira, os próximos passos, o que você enxerga de positivo, com foco na vida municipalista, com foco nesse município. O que você teria de mensagem para todos eles? Bom, primeiro, eu acho que o cenário, depois de tantos anos ruins, o cenário hoje é de um maior otimismo, a gente está vendo a retomada do crescimento econômico. Se tivermos a aprovação da reforma previdenciária, que não está tão fácil, acho que é importante que os municípios se mobilizem, porque são os principais, quem mais vai ganhar com a reforma são os municípios. Primeiro, em função de sobrar mais dinheiro, aquilo que a gente explicou aqui. Segundo, que com a reforma, ao o país sair, vamos dizer assim, do cheque especial, automaticamente vai ter mais investimento no país, vamos ter mais empregos, vai ter mais crescimento econômico. Ao ter mais crescimento econômico, vai ter também mais arrecadação dos municípios, mais arrecadação da União, aumenta também o FPM. Então, a reforma previdenciária, se for aprovada, é mais um cenário positivo. E essa expectativa, né, de aprovação, de sanção do PLV 25 sem vetos, é algo também... O que nós queremos é encontro de contas já. Né? Exatamente. Ou seja, nós precisamos do encontro de contas, o município precisa ter clareza do que ele está falando. Se você viu esse bate-papo, quer entender um pouco mais, por favor, entre em contato com a CNM, acesse o site, nós temos ali o histórico, a convocação, e-mails ao presidente, vídeos, informações, ou seja, vamos entrar em contato com o próprio presidente, vamos fazer dessa articulação, vamos mobilizar, olha aqui todas as
os destaques que nós temos, as ações, as associações estaduais que estão nos acompanhando, estão nos ajudando, mas nós precisamos dessa posição sua, né? Se você puder, se você que está nos assistindo, fale com o prefeito, compartilhe esse vídeo, mande para os seus grupos, ou seja, nos ajude nesse procedimento de causar grande transformação. Nós precisamos pensar no futuro, mas no presente, então, a mensagem é essa, que nós precisamos do encontro de contras já, né? Pelo visto é isso. Encontro de contras já. Maravilha. Bom, nós gostaríamos de agradecer demais aqui a participação do Leonardo Rolim, que é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, né, passando um pouco da sua experiência, trazendo esse esclarecimento. Esse foi alguma outra coisa que você queira colocar? Todos estamos tranquilos. Pode falar, pode falar. Estamos tranquilos, acho que colocamos aqui os principais pontos, né, a sanção sem vetos e avançarmos na reforma previdenciária. Você quer deixar algum contato, alguma coisa, caso alguém queira fazer alguma pergunta direto? Bom, o meu contato é leonardo.guimarães@câmara.leg.br. Maravilha. Então, se você teve alguma dúvida, se você tem algum questionamento e se você quer saber como melhorar um pouco mais, por favor, entre em contato com o Leonardo, mas também entre em contato conosco da CNM, ajude-nos a somar esforços. Você é agente municipalista, esse é o momento. Nós já passamos uma jornada na Câmara dos Deputados, já fizemos as aprovações no Congresso Nacional, já fizemos as idas, já fizemos as voltas, já fizemos as negociações, agora isso vai para a sanção presidencial. Se isso for resolvido agora, nós já vamos ter esse benefício de maneira imediata. Se isso não for resolvido agora, se esse processo for vetado, nós vamos começar de novo com uma outra maratona, com uma outra corrida, que aí entra na tramitação do processo legislativo, em que nós vamos precisar articular os deputados, fazer um esforço na Câmara dos Deputados para a derrubada do veto, votação, pressão, etc., enfim, até você conseguir fazer a derrubada do veto presidencial, e aí você tem um monte de discussões, articulações, ou seja, um custo Brasil enorme, quando nós podemos simplesmente resolver os problemas do Brasil e atuar com a Previdência. Se você, no seu município, tem problemas com a Previdência, se você é um desses casos aí que está um pouco desorganizado, se as gestões anteriores fizeram uso indevido do recurso público, nós temos casos de obras que eles fizeram, utilização indevida dos recursos, gastos, etc. e tal. Infelizmente, essa é a realidade de alguns municípios do Brasil. Entre em contato com a CNM, que nós vamos poder ajudá-lo de maneira clara, de maneira objetiva nessa articulação. E se você é um município que ainda não fez o processo de parcelamento dos débitos previdenciários, fique atento aí, nós tivemos uma grande oportunidade e após a sanção presidencial nós podemos ter mais algumas alternativas. Esse foi o bate-papo com o técnico. Eu agradeço de novo a participação do Leonardo Rolim, consultor da Câmara dos Deputados, e nós nos veremos na próxima sexta-feira, entre 10 e 11 horas da manhã, para esse bate-papo direto com você, agente municipalista, cidadão brasileiro que está nos assistindo, tanto pelo Facebook, pelo YouTube. Quem nos assiste pelo YouTube está assistindo offline. E quem assiste pelo Facebook pode interagir direto conosco. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana.